Oi, gente! Tava pensando aqui sobre o que a gente poderia conversar hoje e o meu livro preferido da Bíblia é Gênesis. Quando a gente se depara com o início da história da humanidade, com os patriarcas, os profetas, pra mim é surreal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 4, que é quando Caim e Abel, eles têm essa trágica história. E o capítulo 4 de Gênesis, ele começa com uma fala de Eva: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Por que essa fala é tão importante para abrir esse capítulo? No verso 15 do capítulo 3, logo depois que eles pecam, eles ficam cientes das consequências que eles teriam, mas também tem vários atos de misericórdia de Deus presentes aqui no capítulo 3. Mas no verso 15, ele fala assim: porém, inimizade entre você, a serpente, e a mulher, Eva, entre a sua descendência e a descendência dela. O descendente dela lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Eva, ela agora, a partir desse momento, ela acredita que a descendência dela seria o salvador do mundo. Assim como eles acreditavam que a morte seria imediata, eles também acreditaram que a descendência seria imediata. Então, com o auxílio do Senhor, ela teve um filho varão. Então imagine que agora esse casal, ele vive acreditando de verdade que Caim vai ser o salvador da pátria, que ele vai ser o salvador do mundo, que ele seria de verdade o descendente que feriria a cabeça da serpente. Mas algo nesse trajeto dá errado. Logo depois de Caim, Eva tem Abel, e quando os dois pecam no Éden, tem o primeiro assassinato, a primeira morte, digamos assim. Imagine que o casal, criado num ambiente perfeito, no jardim do Éden, eles simplesmente agora eles dão de cara com a morte, sem nem ter saído do jardim. O jardim era como a morada deles dentre todo o mundo. E no verso 21 do capítulo 3 vai dizer que o Senhor vestiu Adão e Eva com roupas de peles de animais. Só que como que teria couro se não tivesse morte? Para eles era uma realidade totalmente diferente, eles eram revestidos da glória de Deus. Mas agora eles estavam dando de cara com a morte de um animal para eles se vestirem. Eles estavam vestidos, antes que eles eram vestidos de glória, agora eles estão vestidos de pecado, de sangue. Couro não cheira bem, couro fede. Imagine esse choque. E agora a morte diária do cordeiro seria necessária para que eles estivessem sem vida. E por que isso faz sentido? Embora o capítulo 3 não diga isso explicitamente, mas a gente já sabe que houve a primeira morte, e logo no capítulo 4, os dois irmãos resolvem oferecer ofertas ao Senhor. E com certeza não era algo do tino. Por quê? Se você for ver em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, por exemplo, por que existia o santuário no povo de Israel? Êxodo 28 vai dizer: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. E o que acontecia no santuário? Eram imolados cordeiros diariamente às 3 da tarde, o sacerdote aspergia o sangue do cordeiro, depois em João vai dizer: esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o simbolismo da imolação do cordeiro seria uma referência imediata à morte de Jesus, que aconteceu centenas, milênios de anos depois. Então, a oferta, o sacrifício que Caim e Abel ofereceram era algo que, se a gente for conferir, já se tornou um ritual estabelecido pelo próprio Deus como referência à morte de Jesus. Só que, quando a gente vem aqui, em vez de Caim oferecer o sacrifício, o cordeiro de um ano sem defeito, ele oferece frutos. E aí vem a primeira lição
que uma das lições que a gente pode tirar desse verso. A adoração que Deus pede é como Ele pede, tal qual Ele pede, no momento, do jeito que Ele pede. A adoração que Deus pede não é do jeito que eu me sinto mais confortável, não é do jeito que eu acho que é o certo, não é sobre o que eu decido, é sobre o que Ele pede. Cada ritual que Deus colocava para o antigo Israel, e aqui não existia povo, não existia religião, era o povo de Deus, que eram Adão e Eva, cada ritual tinha um simbolismo para que eles entendessem, era como se fosse uma metáfora para que eles entendessem melhor o que estava acontecendo no mundo espiritual. E Caim resolve oferecer as frutas. E eu já escutei de uma pessoa que eram frutas podres, mas aqui diz que trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Não diz que eram frutas ruins. Não diz que era o subsídio. Mas não era o que Deus pediu. E o verso 4 vai dizer que o Senhor aceitou com agrado a oferta de Abel. E ele mesmo aceitou com agrado Abel e sua oferta. A pessoa, o coração, a intenção vem antes da oferta. Mas a oferta, ela com certeza está de acordo com o meu coração. Se o meu coração está submisso, Deus vai me aceitar e vai aceitar a minha oferta. Mas se o meu coração está insubmisso, está arrogante, ele infelizmente não sobe como sacrifício, como oferta, como aroma suave ao trono de Deus. E o verso 5 continua: mas não aceitou Caim sua oferta, por isso se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E esse verso é muito famoso, Gênesis 4:7, o desejo vem contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Mas se você notar toda a narrativa do capítulo 4, entre Caim e Abel, Deus nunca fala com Abel. Abel tinha certeza que Deus pedia. Tanto é que ele entregou o cordeiro e Deus aceitou a oferta. E aceitou Abel também. Mas em toda a narrativa de Gênesis 4, Jesus está falando com o problemático. Jesus está lá argumentando: mas Caim, por que você está bravo? Caim, se tu tivesse feito o certo, sua oferta não seria aceita? Caim, por que te caiu o seu semblante? Por que te transformou o seu rosto? Ele dá a dica ainda: olha, você vai sofrer tentações, você está no mundo. Mas a tentação vai chegar lá, vai estar lá. Mas é você quem vai decidir se você vai ceder a ela ou se você vai cumprir com o que eu tô te pedindo. E Caim responde a Deus, fala assim: vamos, não responde a Deus, na verdade, agora não. Ele fala com Abel. Então percebe que Deus ficou no vácuo. Caim só vai falar com Deus depois, a gente vai chegar lá. Mas olha o que acontece aqui. Deus estava falando com Caim. Ele alertou no verso 7. Olha o que ele fala no verso 8. Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim. Caim, ele arma uma armadilha, faz uma armadilha, chama seu irmão para o campo, o mata. Logo depois de Deus o ter alertado sobre como funciona o pecado. Ele já foi nascido em pecado, ele sabia que o mundo não era perfeito, diferente dos seus pais. Ele fez uma escolha. Mas mesmo assim, ele planeja a morte do irmão, que ele chama, vai para o campo, o ataca e o mata. E novamente, aqui acabou a história de Abel na Bíblia. Duraram 8 versos. Mas no verso 9, foi a parte que eu parei de ler no instante.
o Senhor pergunta a Caim. Quando Adão e Eva pecam, o que eles fazem? Eles se escondem. Eles se cobrem com folhas de figueira. Eles perceberam que eles estavam nus. Você acha que Caim não sabia que tinha pecado? Mesmo assim, no verso 9, Deus vai perguntar para ele: onde está seu irmão Abel? Isso te lembra alguma coisa? Te lembra do capítulo 3 de Gênesis, do verso 8, quando Adão e Eva pecam, que Deus vai dizer: onde está você? Onde está? Deus se preocupa onde estamos. Deus se preocupa o que fazemos, como fazemos, o quanto a gente vai sofrer pelas consequências do que a gente está contando hoje. Deus se preocupa. É uma pergunta justamente, é muito específica. Onde está? Não tem ideia. Ele não pergunta assim: você sabe onde está seu irmão? Não. Onde está? E ele continua assim: ele poderia ter falado onde está Abel, mas onde está seu irmão Abel? Deus nos criou a sociedade para cultivarmos a unidade, a comunidade, para que tivéssemos esse senso de responsabilidade pelos outros. Você vê que um dos grandes fatores da depressão e dos suicídios na pandemia foi justamente o isolamento. Deus nos criou para sermos preocupados uns com os outros, assim como Ele é conosco. Assim como Ele chega para Adão e Eva e pergunta: onde estão vocês? Assim como Ele pergunta para Caim: onde está seu irmão Abel? Deus está preocupado. E o verso 9 continua e diz: Caim responde: não sei, eu não sou responsável pelo meu irmão, ou sou eu? Ele responde por ironia. Primeira vez que Caim fala na Bíblia respondendo Deus com ironia. Sou eu o guardador do meu irmão? E de novo Deus fala com Caim: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do teu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da mão do seu irmão o sangue. Quando você cultivar a terra, ela não dará para você mais o fruto da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. E eu vou parar aqui porque é uma narrativa bem comum as pessoas culpabilizarem Deus e colocarem Ele como tirano. Mas a Bíblia toda é um equilíbrio entre graça e justiça. A Bíblia toda é um equilíbrio entre Deus nos dizendo o que fazer, nos orientando, e ouvir as vozes da justiça dizendo: esse é o caminho, andai por ele. E Deus dizendo: se você não andar por esse caminho, no final tem precipício. É uma alerta. E aqui no verso 10, nos versos 10, 11, 12, Caim ele recebe as consequências. E eu não sei dizer se essas consequências seriam suficientes, porque imagina ser marcado na história pelo primeiro assassinato. Imagina que teu pai e tua mãe nunca viram uma flor murchar, nunca viram uma folha cair. E agora eles têm que presenciar um filho matar outro. Por quê? A Bíblia não diz por quê. Só diz que ele ficou furioso. E o verso 13, Caim responde: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsos desta terra e tereis que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrará me matará. Em nenhum momento ele menciona Abel. Ele não tem nem remorso. Ele continua na arrogância dele, dizendo assim: ó, você tá me dando um fardo muito grande. Tudo bem, eu matei meu irmão, e daí? Tenho que sofrer as consequências, mas essa aí, qualquer um vai me matar. E Deus de novo fala com Caim: não será assim. E Deus fala com Caim
receber a imagem de um irmão matar outro. E nessas circunstâncias de tá beirando a perfeição. O povo aqui tava vivendo 1000 anos ainda. E imagine o coração de Deus aqui. E precisa ser imaginado o coração de Deus, porque em nenhum momento ele tem prazer em punir Caim. E quando Caim peca, ele vai falar com ele. Vai ser consequências, claro. Mas quando Caim pede por misericórdia, Deus dá misericórdia a ele. É o verso 15, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes mais a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse encontrá-lo o matasse. O assassino está clamando por vida. O assassino está pedindo por misericórdia, mesmo sem se arrepender. O assassino tá querendo a vida mais mansa do que ele deveria. E aqui vem mais uma lição sobre o juízo de Deus. Minha mãe costuma dizer que entre pecar pela justiça ou pela misericórdia, melhor pecar pela misericórdia. E Deus deixa bem claro que a misericórdia aqui não foi um pecado. Caim mata. E mesmo assim, Deus estende a mão para ele e coloca um sinal nele. E o protege de qualquer vingança que poderia vir a acontecer. Então Caim, verso 16, afastou-se da presença do Senhor. O pecado ele faz isso, sabe? Ele nos enreda, parece a priori que é uma ideia maravilhosa, magnífica. Vou matar meu irmão, vou fazer isso ou aquilo, vou subornar, não vou pagar X imposto. E ele vai, te conquista, como o verso 7 diz, deseja conquistá-lo. E quando você perde o domínio, aí você, pronto. Uma vez a atitude feita, agora é só esperar pelas consequências. E quando as consequências vêm, quase sempre a gente acha que elas são injustas demais, que elas são pesadas demais. Porque são. Embora o pecado seja dolorido, seja ruim, seja tudo de mal, momentaneamente ele vai trazer um prazer. Mas as consequências não. E as consequências são eternas. E o pior dessa história é que mesmo recebendo a marca, mesmo sendo alvo da misericórdia de Deus, no verso 16, Caim resolve afastar-se da presença do Senhor e viver na terra de Nod, lá no leste do Éden. Se você conhece a história, a descendência vai ser dividida entre cainitas e setitas. Depois toda essa tragédia, Adão e Eva têm mais um filho chamado Sete, entre outros vários que tiveram. Mas Sete foi um exemplo do que seria Abel. E entre esse comparativo das duas descendências, entre os cainitas e os setitas. E a descendência de Caim foi um marco da maldade. Da descendência de Caim vieram todos os ruins e vários ruins. Veio gente boa também. Mas a insubordinação do coração de um pode fazer chegar, pode fazer nascer toda uma descendência contra os princípios de Deus e, pior que isso, que propague a maldade. Então, na história bíblica, em todo acontecimento, em qualquer segundo e minuto da vida, são postos sobre nós 2 caminhos. E aí Deus dá um conselho: escolham, pois, a vida para que vivam. E esse é o apelo para nós.
Existia o sacrifício que Deus pediu e existia o que Caim queria entregar. Que nós possamos oferecer o sacrifício vivo e verdadeiro e agradável ao Senhor. Que nós possamos escolher cumprir com o que Ele prometeu, com o que Ele pediu, viver em obediência, não por medo das consequências. E não vou dizer que elas são boas, mas porque temos alegria em viver e seguir na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, que nos dê uma semana em paz, boa, e que tudo que venhamos a fazer seja para honrar e glorificar o nome de Jesus. Tá bom? Um beijo pra vocês.